Boa tarde a todos, a todas. Damos início nesta tarde com os nosso live, e um live muito gostoso, muito especial. Mais um encontro na pedagogia do dia a dia, e uma pedagogia que a gente vem realmente buscando um entendimento, uma reflexão sobre nossas práticas, sobre as nossas competências, os nossos objetivos enquanto profissionais da educação. E começo lendo que não vou desejar que o dia lhe dê infinitas possibilidades, pois isso ele vai te dar. Desejo que você enxergue estas possibilidades. E convidamos com muito carinho uma profissional muito bacana, uma pessoa de grande valor profissional, já posso até atribuir como uma querida amiga, e que vem hoje nos ajudar a falar, fortalecendo os conhecimentos e habilidades e atitudes profissionais, com Ângela Acosta, uma pessoa muito querida desse meio pedagógico, desse meio educacional, pedagoga, especialista em competências comportamentais, uma parceira ímpar na área da educação, que hoje nos agraciará com os seus conhecimentos. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Dani. Boa tarde, queridos, queridas. É um acolhimento muito gostoso. Muito obrigada, Dani. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente estar conversando, refletindo sobre algumas questões aí do nosso dia a dia, da nossa pedagogia aí do dia a dia. E para começar, eu queria agradecer aí o convite, né, do Núcleo Venha Conosco, na pessoa aí do seu fundador, o Cláudio Migarelli. É uma honra estar aqui com vocês, e eu dou maior valor para as organizações, para as instituições que oferecem essa formação continuada para os colaboradores, porque é disso que a gente precisa. A gente também precisa de acolhimento, para nós acolhermos como a gente quer acolher aí as crianças, os alunos, as famílias, a gente também precisa ser acolhido. E quando eu vejo uma organização tendo essas iniciativas, investindo nessas propostas de formação continuada, para mim é o máximo. Eu vibro, eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite, parabéns a vocês, obrigada em especial para a Dani, para a Jaqueline, que possibilitaram aí eu estar aqui hoje com vocês. E posso ir indo, Dani? Bora lá, que agora a casa é sua, por favor. Então vamos lá. Bom, para começar, eu me sinto assim uma pessoa privilegiada por conhecer tantos educadores especiais como eu conheço nessa região aí da Capela do Socorro e Parelheiros. Estive aí desde 96, que eu conheço os projetos sociais, as escolas aí dessa região, e me encanta estar com vocês e ver o trabalho que é desenvolvido. Parabéns, professores, educadores, que felicidade ter vocês conosco, que sortudas são essas crianças e essas famílias por tê-las aí no dia a dia. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Eu queria saber aí o nome de vocês e uma paixão. Eu sou a Ângela, eu sou apaixonada por desenvolver pessoas e eu queria saber um pouquinho de vocês, né? O nome, para escrever aí no chat, o nome e uma paixão. Vamos lá, gente? Eu vou começar por mim, então.
Bom, Então sou faz, Daniela Dani. e uma das minhas paixões é esse fortalecimento de vínculo e de conhecimento da área educacional, trocar com gente. Então, essa é uma das minhas paixões. Ah, muito bem. Aqui, Bianca, fui pela SEI, venha conosco. Que bom, Bianca. Que carinho e orgulho de estar nessa instituição. Tem que ter muito orgulho mesmo. É isso aí, Lilian. Muito legal. Sou Iara, sou apaixonada pela educação infantil. Tamo junto. Tamo junto, Iara. Rosiane, Sabrina, apaixonada por conhecimento e acolhimento. Muito especial mesmo, Sabrina. Lenice, apaixonada por ser uma professora de gente pequena. É. É nessa fase que eles formam tudo, né? Que eles formam a personalidade deles. E é muito bom, né? Que eles tenham um amparo, uma acolhida toda especial. Que bom ter pessoas como você, Lenice. Que bom. Muito legal. Acho que é isso. Olha, professoras, todo o meu carinho e minha admiração por vocês. Chamo Denise, apaixonada pela educação infantil. A cada dia eu tento me aprofundar nessa profissão maravilhosa. Venha conosco. Isso aí, venha conosco. Sheila, apaixonada pela educação infantil. É uma bela paixão. Daniela, amo cozinhar. O alimento é o afeto, né? Quando você oferece o alimento, Verdade. você está oferecendo o afeto, né? É uma maneira muito especial. Ler, nossa, ler nos leva por caminhos, não é, Joelma? Que Imagens, né? maravilhoso, que maravilhoso. Sheila, apaixonada pela educação infantil. Pamela Duarte, apaixonada pela educação. Priscila, é a troca que temos com as crianças, a convivência, amo. É verdade, né? Não dá para ficar mal junto com as crianças, né? Sou Adriana, você venha conosco, unidade 7. Estou me apaixonando pela educação. Meu primeiro ano, em meio às dificuldades do momento, minha equipe é maravilhosa. Nossa, você tem uma Ai, vida que inteira ainda bom. pela frente, que delícia. Que delícia, escolher uma área muito especial, eu também adoro. Também adoro. Tati, sou apaixonada pela vida. Quando somos apaixonados pela vida, tudo flui melhor. Sou bem presente. Aí, sou bem. Que legal. Kelly Hessel, adoro passar conhecimento e a troca de saberes e nos deixa muito satisfeita e realizada. Muito bem, muito legal, gente. Kelly, apaixonada pela arte de poder ensinar e aprender ao mesmo tempo com as crianças. Como a gente aprende, como isso é maravilhoso, né? Como essa troca é maravilhosa. Muito legal. Enquanto vocês vão aí escrevendo, eu também vou contar um pouquinho de mim, tá? Eu vou contar como que eu vim parar aqui nessa área de educação. Meu nome é Ângela Costa, eu atuo aí há 34 anos na área de educação infantil. É uma área que eu amo, eu já tinha feito uma outra faculdade antes, mas eu quis fazer educação. Eu venho de uma família de educadores, minha mãe era professora, hoje é o Fundamental 1, e ela tinha aquela paixão por ensinar, e eu via nos olhos dela isso me fascinava. Eu fui fazer um curso de artes, mas aí depois eu fui fazer também a faculdade de pedagogia. E eu sempre atuei como diretora escolar, administradora, né? Depois eu passei por uma área executiva,
eu liderei aí vários times de gestores, de gerentes, equipes multiprofissionais, e a minha trilha foi grande, diferente eu ver aquela professora que está hoje, né, 1 ano e meio, né, eu estava me lembrou aí, anos atrás, quando eu tinha 1 ano e meio também de profissão, né, e o que eu já passei por tudo isso. E eu sempre, no executivo, sempre na gestão, eu ia aí desenvolvendo pessoas para que nós tivéssemos aí resultados extraordinários, times de sucesso, e essa daí sempre foi uma marca da educação, porque quem fica na educação são só as pessoas apaixonadas mesmo, né? A educação, ela é realmente apaixonante. E hoje eu não estou mais no executivo, hoje eu tenho uma consultoria, hoje eu ajudo gestores e professores a desenvolverem aí a performance, o desempenho, a produtividade deles e terem resultados extraordinários com equilíbrio de vida pessoal e profissional. Mas nem sempre foi assim. Quando eu, no começo, quando eu tinha aí 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos aí de formada, eu já estava numa liderança, mas eu tinha bastante dificuldade nas relações interpessoais, no trabalho em equipe, na compreensão das famílias. A gente já trabalhava naquela época, era uma época que estava muito começando que as famílias entrassem para dentro da escola, e eu tive bastante dificuldade com isso. Eu não me comunicava muito bem, eu não sabia falar realmente o que eu queria, né, o que eu precisava, eu não tinha muita paciência com a equipe. Às vezes, um professor falava alguma coisa assim, meio atravessado, e eu já, de pronto, eu já reagia, já era uma pessoa reativa, já respondia em cima do que ela tinha me falado, e depois eu levava esse sentimento para casa e eu ficava remoendo. O negócio tinha acontecido de manhã, e eu no dia seguinte ainda estava lembrando daquele acontecido. Eu ficava com aquilo em mim, remoendo. Não sei se vocês já passaram por isso, sabe? De uma coisa já ter acontecido, você já ter resolvido, mas aquilo lá não sai da sua cabeça. Você fica se martirizando, você fica com aquele gostinho ainda de, eu podia ter dito isso na hora, por que essas palavras não vieram para mim na hora? E não sei o que, parecia até que eu queria era briga, né? Porque você ficava procurando o que eu podia ter falado que eu não falei, mas que eu devia ter falado. Olha que coisa maluca, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tinha, eu tinha um sonho muito grande. A gente que faz educação, a gente tem Paulo Freire como nosso mestre, nosso querido, e eu tinha aquela frase, né, de Paulo Freire. A esposa dele tinha sido a minha professora, a professora Ana Maria, tinha me dado história da educação, e então eu convivia com pessoas assim bastante legais. Professor da gente é um ídolo para nós, né? A gente tem os professores como nossos ídolos. Mas a frase dele era assim: a educação, ela não muda o mundo, a educação muda pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Eu achava aquilo lá de última. Eu colocava assim no meu caderninho, que nem eu coloquei essa frase aí que a Dani colocou no começo. Eu tinha um caderninho assim, eu anotava a frase, aí depois eu pegava e colocava com fita crepe lá, estava em cima da minha cama, estava na minha mesa de trabalho, tinha essa frase, uma frase assim que eu amava. Só tinha um probleminha: eu não conseguia colocar aquilo lá em prática. Eu sabia que eu tinha ela no meu pensamento e eu achava ela maravilhosa, mas eu não conseguia colocar ela no coração e na ação.
eu não vivia aquilo no dia a dia? Como é que eu ia transformar pessoas e as pessoas transformar o mundo se eu tinha dificuldade em relacionamentos interpessoais? Se eu não fazia uma acolhida com os pais, uma acolhida verdadeira, uma acolhida do fundo do coração mesmo? Como é que eu ia viver aquilo se eu ficava pensando, remoendo algumas questões que tinham acontecido naquele dia? Aí eu falei assim, não, isso não está certo, isso eu tenho que mudar, não é possível, a vida não é essa, a vida tem que ser uma outra coisa. Eu tenho que gostar, como eu sou apaixonada por educação, e eu tenho que ser feliz lá dentro, fazendo as coisas. Eu tenho que tirar tudo que eu sei aqui, todo o conhecimento que eu tenho na faculdade, eu tenho que tirar daqui, colocar no meu coração e na minha ação. A minha ação tem que ser ela tem que estar compatível com o que eu penso. E ela não está compatível, tá? Tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui ver e eu vi que então a culpa não era minha, a culpa não era da minha colega, a culpa não era dos meus líderes, não era de ninguém. É que na faculdade eu não tinha aprendido isso. A faculdade ela tinha me dado uma boa base de história de educação, sociologia da educação, didática, metodologia, enfim, todas as matérias que a gente tem lá, psicologia, enfim, eu sabia direitinho lá o desenvolvimento da criança, as fases, conhecia os teóricos, eu só não conseguia colocar em prática porque ninguém me ensinou lá na faculdade a ter liderança, a ser um líder. Ninguém me ensinou a fazer um acolhimento para as famílias. Ninguém me ensinou a ter inteligência emocional. Ninguém me ensinou a trabalhar aí com os meus sentimentos. Não tinha essa matéria na faculdade. Isso daí eu ia ter que aprender comigo. Aí foi aí então que eu fui buscar aí cursos, métodos, práticas, vivências, teorias, para ver como é que eu podia tirar então todo esse conhecimento que estava aqui na minha cabeça, como é que eu poderia colocar ele no meu coração e na minha ação? Como é que eu poderia trazer isso daí para a prática? E aí, quando eu vi que o problema também não era comigo, eu não era culpada, eu também tive que me perdoar, né? Porque como é que eu ia fazer com a coisa? Porque aquilo continuava martelando a minha cabeça, eu continuava pensando lá, se alguém me respondesse alguma coisa atravessada, eu passava o dia, ou dias, ou meses falando, ó, oh, fulana lá me respondeu desse jeito, que é normal no dia a dia, acontece, né? Eu acho que vocês devem viver essas coisas aí nas escolas de vocês. E aí, então, quando eu percebi isso, e eu percebi também com muito feedback, tá? Com muita. As pessoas colocando para mim algumas coisas, né? Mas, Ângela, quando você vai dar a minha avaliação, o meu feedback, né? Ou então, uma vez eu estava liderando um grupo multidisciplinar que tinha psicólogo, tinha fonoaudiólogo, era uma escola que tinha bastante pessoas com deficiência intelectual. E aí eles falaram para mim, nossa, Angela, como você é reativa, né? Se acontece alguma coisa, né? Alguém fala alguma coisa que você não gosta, já fica estampado no seu rosto. Juro, gente, quando a pessoa me falou isso, eu não entendi. Eu não sabia se era bom ou se era ruim, se é assim. Eu fiquei olhando para a pessoa e falei assim, gente, será que é um elogio? Né? Se está no meu rosto, quer dizer que eu sou autêntica, né? Vai ver que ela quis me elogiar. O que é isso? Passaram dias para eu realmente entender o que queria dizer isso, o que significava a pessoa ser reativa. E aí, então, eu fui atrás aí
de treinamentos, fui atrás de desenvolvimento para mim. E, enfim, eu aprendi. Hoje eu posso falar para vocês que eu sou uma profissional feliz, segura, realizada, eu apresento ótimos resultados, as equipes em que eu passei, eu consegui apoiá-las, eu consegui ajudá-las, fortalecendo a autoestima delas, segurança delas, confianças delas, para que elas formassem, fossem líderes também de outras pessoas, que trabalhassem um acolhimento verdadeiro com os pais. Hoje eu, hoje eu sou essa pessoa, mas eu não era isso, eu desenvolvi isso. Então, eu vou contar para vocês aí e qual é o segredo, como é que eu fiz isso daí, né? Como eu estou nessa área há 34 anos, eu vivi todas as fases aí que vocês viveram aí na educação, eu vivi fases aí de ter que fechar a escola por doença, ou ter que fechar a escola por outros motivos, e aí eu conheço bem aí a dinâmica de vocês, a rotina de vocês, né? Esse ano teve um evento aí novo, né? Teve o vírus, o corona, que tirou vocês aí do eixo do que vocês estavam acostumadas a fazer. Vocês vinham, aí muitas tiveram férias aí, eu acredito que a maioria de vocês teve férias em janeiro, vocês deram uma descansada, vieram com gás aí em fevereiro, em março, vocês até ouviram falar que tinha uma doença chegando, uma doença que estava na China, tudo, mas ninguém nunca pensou que ia tomar uma proporção tão grande como tomou, né, que agora a gente já está aí, acredito que há 3 meses, né, que vocês devem estar afastados das aulas e tendo que, com a vida aí de cabeça para baixo, né? De repente, tudo mudou aí para vocês, né? O que vocês estavam acostumadas, o que vocês fizeram esse tempo todo, né, de dar uma aula presencial, hoje em dia não tem mais aula presencial. Vocês têm que ficar em casa, né? E em casa gera ansiedade, vocês têm desafios diários, vocês têm que gravar vídeo, ou então participar de live, ou tá todo mundo dentro de casa, no mesmo horário, todo mundo junto. Isso vai gerando aí ansiedade, frustração, tristeza, em virtude das expectativas que a gente forma, né, das expectativas que a gente tem. A gente nunca imaginou que ia passar por uma coisa dessa, que hoje a gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de sobrevivência, medo de morrer, medo de um parente nosso morrer. A gente, uma coisa é você ficar ansiosa porque a semana que vem você vai ter uma reunião. E nessa reunião vão ser decididas algumas coisas, pode ser mudanças nos grupos, no SEI, pode ser novas estratégias ali que a liderança ou a organização está mudando. Isso daí pode gerar ansiedade em você. Mas se a reunião está marcada para quarta-feira que vem, pronto, quarta-feira que vem você já sabe, quarta-feira, 11 horas da noite, você já vai estar, ó, legal, já passou a ansiedade, você já sabe o que aconteceu. Só que agora a gente não sabe, ninguém sabe. Quando que a gente vai voltar para a sala de aula? De repente, a cada informação desencontrada, uma hora dizem que é no final de junho, outra hora que é em julho, outra hora que é em agosto. A gente não sabe, a gente está lidando com um evento que ele teve data para começar e ele não tem data para terminar. A gente não faz nem ideia do que vai acontecer com isso tudo. E aí, as consequências disso é que a gente acaba ficando com falta de energia. Tem dias que a gente não tem nem vontade de levantar da cama.
Você fala assim, meu Deus do céu, será que está acontecendo isso mesmo? As últimas palavras que eu tenho ouvido as pessoas dizerem para mim é assim, nossa, é surreal, Ângela. Eu não acredito no que está acontecendo, isso daí é surreal. Outras coisas que acontecem, conflitos familiares. Agora está todo mundo no mesmo espaço, no mesmo momento. Aquela coisa que vocês tinham de acordar de manhã e trabalhar, o filho vai para a escola, o parceiro vai trabalhar, o pai e a mãe frequentam um projeto social, não sei, cada um tem a sua rotina, a sua vida. Hoje não existe mais essa história de ado, cada um no seu quadrado, não existe mais. Está todo mundo junto lá o tempo todo. Um ou outro pode sair durante algumas horas ali, ainda sai com medo, né? Mas fica todo mundo junto. E não dá para você desligar temporariamente ali os pais, né? O parceiro. Não dá para pegar os filhos e colocar dentro do armário. A gente está todo mundo junto ao mesmo tempo. Fora isso, tem a mistura da vida pessoal e profissional. Quantas vezes hoje a gente está fazendo o trabalho da escola, a gente está fazendo em casa, né? É um momento. Eu não sei como cada um tem a sua realidade, tem gente que tem que gravar alguns vídeos, tem gente que tem que dar aula remota, cada um faz uma coisa, mas misturou. Antes a sua casa, que era o seu refúgio, hoje ela está aberta, sabe, para as pessoas entrarem para verem. Então você é tudo pelo computador, é tudo pelo seu notebook, é tudo pelo seu celular, e vocês não têm como separar essas vidas, tem sobreposição de coisas. Às vezes você está falando com a sua líder, com o seu líder no notebook, o gato passa atrás, o filho grita que quer não sei o quê, sabe? E você tem que ir atendendo aí essas demandas. E aí, no final do dia, o que acontece? Você fica exausta, você tem uma exaustão, você não sabe, parece que o dia teve 48 horas. O mês de maio parece que não acabava mais. Agora nós estamos em junho, né? Junho, dia 18, ainda está indo. Mas o mês de maio, que foi longo, hein? Que tinha 31 dias, pareceu que tivesse 60 dias. Eu falei, não, não é possível, o mês tem 60 dias. Não acabava, não acabava, porque a gente acaba não podendo sair, e quando sai, né? Porque tem coisa que não dá para fazer em casa, você tem que sair, você sai morrendo de medo. Então, isso tudo dá uma exaustão, você fica cansado, você fala, ai meu Deus, não estou aguentando mais. Eu não aguento mais, eu já estou cheia desse corona, eu não sei quando que vai acabar isso, e quando que eu vou voltar de novo para a escola, para as crianças, e o fulaninho e o Joãozinho que está lá, eu sei que ele não tem o que comer, uma família que é mais vulnerável, né? Como que será que ele está? E fica aquela preocupação e vai te desgastando a sua energia, seu foco, sua atenção, vão nisso, chega no final do dia, você está bem exausto. E aí, eu queria saber agora, Dani, aí vamos perguntar aí para as professoras, que eu queria saber se elas estão se identificando com isso, se elas já sentiram algumas dessas desses sentimentos de ansiedade, tristeza. Eu penso que nesse momento, né, Ângela, a gente está passando por um momento atípico, mas estamos crescendo como pessoa, né? Bom, a Cristiane de Jesus Monteiro diz: parabéns, Ângela, pela live, está maravilhosa! Obrigada, querida. Uhul! Keila Souza, sou Keila, apaixonada por transferir a base do conhecimento. Amo o que faço. Que É bom muito que gostoso quando a gente se identifica, né? A gente se faz parte. Larissa Paixão, que bagagem maravilhosa, Ângela. A Ângela é encantadora mesmo e transforma os nossos pensamentos. A Rose Marim,
precisa amar a criança e todo o seu processo para fazer um trabalho com qualidade. Verdade, como, né, Ângela? Eide, verdade! Nossa paixão pela educação precisa estar compatível com o nosso pensamento e nossas ações. Um coraçãozinho, verdade. Como não, nós que somos educação infantil, como todas as outras educações, a gente primeiramente acredita na causa, né? Por isso que a gente escolhe essa profissão. É verdade. E que delícia a gente entrar num dia numa unidade escolar, uma criança te abraçar, né? Lília Ambires, que pessoa encantadora, de fato, que muitas pessoas passam por situações assim. A ansiedade, o medo. Passei por isso também. Andréa Santos, passei por isso também. A prática é totalmente diferente do que aprendemos na faculdade. Sim, a faculdade é muita utopia, né? E aí, quando a gente vai no tete a tete, a gente vai lá na raça entender o que é a educação e como que a gente faz parte desse meio, né, Ângela? É verdade. Yúria Lima, verdade, estudamos tanto, mas aprendemos mesmo na prática, na mão na massa, o melhor aprendizado. É isso aí. Mas então, vão escrevendo aí que eu quero ver vocês aí, ó. Tem sentimentos de ansiedade, incertezas, é verdade. Eu quero contar para vocês um pouco, então, de competências. Eu vou pegar esse gancho aí das meninas aí que falaram da prática, da mão na massa, né? Do que eu falei de tirar o conhecimento daqui, colocar no coração e colocar na ação, e eu quero falar um pouquinho sobre o tema que eu trouxe, né, que são as competências, o conhecimento, a habilidade e a atitude. O que é uma competência, gente? Eu não vou me alongar muito, tá? Porque eu quero falar um pouco mais com vocês desses sentimentos que vocês estão sentindo aí dessa tristeza, dessa ansiedade. Vou contar para vocês o que a gente pode fazer com isso, né, que está prejudicando tanto a gente. Mas eu quero contextualizar esses sentimentos nas competências. As competências, ela é um conjunto do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, vamos lá para o conhecimento. O conhecimento é tudo que a gente traz aqui, é tudo que a gente sabe que nós aprendemos no curso de pedagogia, num curso de informática, num curso de extensão, de brincadeiras, o brincar como pano de fundo, enfim, todos os cursos que a gente faz de graduação, de pós-graduação e de extensão. Esse é o conhecimento. A gente tem ele aqui, a gente sabe, é o saber. Aí, mas isso ainda não faz com que tenhamos a competência. Nós precisamos também da habilidade. O que é habilidade? Habilidade é o saber fazer. Então, nós somos lá, nós aprendemos tudo de educação infantil ou da educação, tivemos metodologia, didática, história, psicologia, informática, língua portuguesa, só que agora a gente vai ter que colocar ele em ação. É o mão na massa. E o mão na massa, a gente vai ter que se relacionar com as pessoas e a gente vai ter que ter as habilidades. E as atitudes é o querer fazer. Então, você tem o conhecimento, você tem a habilidade, você põe a mão na massa, você aprende, você pratica, e aí depois você quer fazer. Não, eu quero dar aula aí para crianças. Eu vou dar um exemplo como andar de bicicleta, que eu acho um exemplo bem clássico que dá para vocês entenderem direitinho.
Quando você vai aprender a andar de bicicleta, vocês têm que ter essa competência em andar de bicicleta. No primeiro momento, vocês vão conhecer a bicicleta. Então, vocês vão ver uma bicicleta, vai ver, ah, tá, a bicicleta, olha, ela tem um banco, ela tem aí o guidão, ela tem os freios, ela tem marcha. Você vai conhecer a bicicleta. Então, fica aqui no nível da abstração, fica aqui, do conhecimento. Em seguida, você vai falar assim, nossa, eu quero saber fazer, eu quero saber andar de bicicleta, porque eu quero ir lá para o Ibirapuera, eu quero lá desfilar com a minha bike nova, tudo, quero fazer trilha com os meus amigos, então eu vou aprender a andar de bicicleta. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, você vai pôr a mão na massa. É claro que você vai acertar, você vai errar, você vai levar tombo, você vai ralar o joelho, mas você vai aprender até uma hora que você consegue equilibrar e aí você vai em frente. Então, essa daí é uma habilidade que você desenvolveu. E depois, só que não adianta você só conhecer a bicicleta e treinar a andar de bicicleta. Você também tem que querer, você tem que querer fazer. É a sua atitude. Eu vou fazer. Né? Então, eu tenho que acordar no domingo, bem cedo, pegar minha bike, colocar no carro, ir lá para Ibirapuera e ficar andando lá. Então, você precisa dessas 3 coisas. Você precisa conhecer a bicicleta, saber andar de bicicleta e querer andar de bicicleta. Isso daí que vai gerar uma competência. Então, quando eu falo que a gente não desenvolveu as competências, as habilidades, agora voltando lá para fazer uma analogia agora do que a gente está passando, a gente não aprendeu a lidar com essas famílias, a gente não aprendeu a fazer o acolhimento, a gente não aprendeu na faculdade a ter um equilíbrio para ter as relações interpessoais. A gente não aprendeu como equilibrar razão e emoção, como não ter ansiedade, como não ter medo. E agora a gente precisa desenvolver essas habilidades. Hoje eu vou pegar bem no que a gente está passando agora aqui com essa pandemia que a gente está em casa. Vou falar um pouquinho para vocês disso tudo que está acontecendo. Primeiro, eu quero falar para vocês, então, de 5 elementos que a gente não deve ter. Eu sei que não é muito pedagógico a gente falar do que não deve fazer, mas é bom, sabe, que vocês tenham agora por qual caminho vocês não irem nesse momento, para não piorar a coisa, porque isso vai passar, gente. Mas enquanto a gente está passando nele, que a gente passe com mais tranquilidade, que a gente não passe de uma forma doída, sabe, sofrendo do jeito que a gente está sofrendo. Primeira coisa, paranoia. Sem paranoia, gente. Sem ficar paranoia, aquela imaginação fértil, sabe, aquela coisa que a gente fica pensando, que o gestor da gente não falou nada, mas a gente fica pensando o que eu imagino que o outro está pensando, que ele poderia ter dito, mas ele não disse, mas se ele tivesse dito sobre isso que eu pensei, eu teria falado de uma outra forma e nem, não do jeito que eu pensei, do jeito que eu falei para ele. Quer dizer, a gente faz uma historinha na nossa cabeça que o outro não está nem sabendo do que está acontecendo. Então, a nossa imaginação vai num ponto que, se a gente mandar uma mensagem no celular para alguém e o negócio ficar azulzinho e a pessoa não responder, a gente quase se descompensa ali. Sabe, se você manda uma mensagem para alguém, você mandou uma mensagem aí para o seu líder, mandei uma mensagem para a Dani é minha líder,
Enquanto tá só um risquinho, eu falo, bom, ela ainda não viu, né? Deixa que ela vai ver. Dois risquinhos, eu já fico lá no celular, né? Assim, aí é a resposta dela. Se tem um azulzinho, se ficar azulzinho e a Dani não me responder nada, eu vou falar assim: meu Deus do céu, ela não gostou do que eu falei, ela achou que isso, não sei o quê, papapá, Ou papapá. então ela me ignorou, Ela me tá me ignorou, ignorando. ela tá me ignorando. Eu fiz alguma coisa, o que será que eu fiz? Será que foi porque eu não respondi na hora que ela me mandou? Será que, sabe, a gente começa a entrar em processo daquela imaginação. Isso daí a gente gasta nosso tempo e nossa energia, a gente põe nosso tempo que é precioso, nossa energia a gente coloca naquilo lá. Sabe, não dá, isso desgasta a gente. A segunda coisa, as meninas estão gravando vídeo, Dani? Acredito que sim, mas vai ficar salvo. Ele fica salvo. Não. Vídeo para mandar para as crianças, alguma coisa assim? Ah, sim, sim, Ah, estamos tá. sim. Então vamos lá. Sem Uma baixa realidade, né? autoestima. Sem baixa autoestima. O que está acontecendo agora? De repente, a gente não foi acostumada, né? Ficar, a gente no máximo tira uma selfie, né? Olha como tá ficando, arruma o cabelinho, pá, e pá, e tira selfie. Mas assim, gravar é outra coisa. A gente não está acostumado com isso. Então, muitas vezes, tem gente que está mandando muito bem, virou aí Muito. youtuber, já está pensando, opa, é uma segunda profissão aí que eu tenho para mim. Mas tem gente que está sofrendo com isso, tem dificuldade de ver a própria imagem projetada. Não é todo mundo que tem dificuldade porque a gente não se vê, que a gente não se olha, a gente está acostumado só a nos ver, né, estática, né? E a selfie a gente faz a pose que a gente quer, né? A gente ajeita aqui, tira lá, olha aqui, assim, e fica linda, né? Mas a gente não está acostumada a se ver na filmagem. Então a gente começa assim: nossa, como eu sou feia. Ai, eu acho que eu tô gorda. Ai, meu cabelo tá com uma onda. Ai, vai gravar um áudio. Nossa, minha voz é feia. Gente, não tá na hora. Quem tem que acolher vocês são vocês mesmas, sabe? Tem que falar assim: olha, hoje é isso que dá para eu fazer. Eu fui uma heroína hoje, sabe? Eu consegui gravar a aula, eu consegui dar conta do meu filho, eu consegui fazer o almoço, consegui conversar com meu pai, com meu parceiro. Ó, tá de parabéns, e você é joia, você é ponta firme, você é um mulherão, hein? Arrasou, fechou. Quem vai acolher você agora nesse momento é você. Não espere nesse momento a acolhida do outro. Cada um está se acolhendo. A outra coisa E que eu faça o queria seu falar melhor, né, Ângela? é da cobrança excessiva. Quantas vezes a gente acha que a gente tem que se virar, tem que fazer tudo. Voltando para a autoestima, se você estava fazendo uma dieta, você acha que você tem que continuar a dieta, tem que emagrecer, tem que dar conta das questões aí da escola, tem que dar conta da família, do filho, de ensinar matemática para o filho também está tendo matemática, tem que, tem que ser a Mulher Maravilha. E agora a gente vai fazer o que dá para a gente fazer. Abaixa aí o seu grau de exigência, abaixa a sua régua. Você vai fazer, você vai dar o seu melhor. E o seu melhor agora não é o seu melhor do ano passado, por exemplo, quando você estava em outras condições. A gente está numa condição agora delicada. Isso daí faz parte de acolhimento com você. Isso faz parte de uma habilidade, de uma competência chamada inteligência emocional. Sabe? Diminui um pouco aí o nível de exigência com você. A outra coisa, sem julgar atitudes.
Agora também parece que a gente colocou a capa aí do juiz e acha, você vai para a rua, você vê alguém no supermercado que faz assim com a máscara para coçar o nariz, você já, ó, ah lá, tá vendo? É por causa dele, olha lá, tirando lá a máscara. E esse julgamento, você não sabe a vida do outro, sabe? Você não sabe se a pessoa tem uma rinite, se ela não consegue ficar de máscara, se ela teve que abaixar um pouquinho para coçar o nariz porque ela tem uma rinite alérgica. Outra coisa, tá vendo? Essa quarentena não acaba porque tem gente que só vive na rua, que tem gente que não faz a quarentena. Faça o seu, você não sabe por que aquela pessoa está na rua. Você não Os consegue julgar o pré-julgamentos, outro. né? É, Os você, pré-julgamentos. é o pré-julgamento. Mesmo julgar as famílias, né? As famílias que, tá vendo? Agora eu quero ver, agora a família vai me valorizar, porque a mãe não está dando conta lá da Mariazinha, do Joãozinho. É bom ela ficar um pouco, que agora ela vai me valorizar. Você não sabe o que ela está passando na casa dela. Ela também está com dificuldades com o filho mais velho. Tem momentos lá que ela pode estar com o filho pequeno, com o filho do meio e com o grande, e ainda o parceiro ali em cima dela cobrando tudo, sabe? Mesmo os pais, vice-versa, os pais fazendo um monte de coisa. Então, sem julgar agora, cada um tem a sua vida, cada um sabe da sua vida. O que a gente pode fazer agora é cuidar da gente, a gente sabe da história da gente, a gente sabe da nossa história. Do outro, a gente nunca vai saber. A verdade do outro é a verdade dele, não é a nossa. Né? Só quem pode saber é quem está passando. Ninguém sabe o que você está passando também. Ninguém sabe quanto está doído, sabe? Isso de você passar essa quarentena. Ninguém sabe, só você que pode saber da sua verdade. Então, vamos nos livrar aí dessa capa do julgamento. Ó, a gente já tem que julgar, se livrar da capa da Mulher Maravilha, a capa do julgamento. E por último, eu queria falar das doses de raiva. A raiva, ela é o sentimento mais difícil de sair da nossa fisiologia. É uma coisa que acontece, ela vem para o nosso corpo e é muito difícil a gente tirar. O que a gente pode tirar é controlar os nossos pensamentos. Por exemplo, eu fico com raiva porque a minha tia vota naquele candidato XYZ. É uma coisa que a gente não está fora do meu âmbito. O voto é livre, eu posso votar em quem eu quiser. Ela vai votar em quem ela quiser. Ah, mas ela não está vendo o que o outro faz, o que não sei o quê. A vida é dela. Eu vou ficar com raiva disso. Vou ficar com raiva dessas pessoas. Quem vai sofrer sou eu. Não é ela, porque ela vai continuar votando nele, viu? Você não vai, você não vai conseguir fazer convencimento de ninguém. E quem decidiu colocar o foco e atenção foi você. Então, é raiva por causa de política, ou então é raiva por causa do sistema educacional. Não, eu não concordo que criança seja tratada desse jeito, eu não concordo que a educação seja assim. Se está fora do nosso âmbito de decisão, ele está fora. A gente não adianta a gente ficar se matando por uma coisa que não somos nós que decidimos. Eu não estou falando para vocês ficarem alheias ao que está acontecendo no mundo, não é isso. Mas é não se envolver a um ponto em que vocês começam a sentir os reflexos disso. E o reflexo, por exemplo, da raiva,
que depois tem insônia, não consegue dormir. Façam o que está no âmbito de vocês, o que vocês conseguem fazer. O que depende dos outros, deixa que eles decidam. Não são vocês Ô, que vão Ângela, decidir. Oi. e quando esse descontrole emocional ele perpassa para a nossa área profissional? O que você pode nos agregar e nos orientar quanto a isso, nessa questão profissional? Gente, eu acredito que o mundo emocional ele é um só. Ele não tem essa de você chegar no trabalho e pendurar, sabe, os seus problemas ali no cabide. Antigamente eu ouvia muito isso. Eu acredito que eu até devo ter falado também. Ó, quando eu chego no meu trabalho, eu desligo o botãozinho, sabe? Eu desligo o botãozinho, eu penduro ali os meus problemas. Só que o nosso mundo emocional é um só. O que a gente consegue fazer é controlar a intensidade do nosso sentimento. Controlar o quê? A ansiedade. A ansiedade, o que a gente pode fazer com a ansiedade? A gente vai controlar o que a gente consegue da ansiedade. A ansiedade eu não consigo controlar quando vai acabar a doença, mas eu consigo controlar o que eu vou comer hoje, o que eu vou beber hoje, o que eu vou me exercitar hoje. Isso está na minha alçada. Isso eu consigo fazer. Então, hoje, tem muita gente que tem uma técnica que eles respira profundamente, coloca as mãos na perna e faz 3 respirações bem profundas, puxa o ar bem fundo e solta pela boca. Respiração é um ansiolítico natural. É como você cheira a flor e apaga a vela. Faz 3 respirações profundas, você já vai se acalmar, você já vai dar um tempo para você. Outra coisa que você pode fazer antes de você responder atravessado para o seu colega de trabalho, quando você vê que alguma coisa acionou em você aquela coisa que veio aqui e você quer falar, você imagina, chama-se técnica do semáforo. Você imagina uma luz vermelha. A luz vermelha é falar assim para você: para, não fala nada, não faz nada. Você para, fica quieto. Aí, em seguida, você já vê uma luz amarela. Na luz amarela, você rapidamente você pensa, sabe? Você fala assim: bom, se eu responder isso para ela, vai acontecer isso. Se eu responder aquilo, vai acontecer aquilo. Você dá uma avaliada aí no que vai piorar a coisa. E aí, depois que você teve esse tempo, isso acontece muito rápido, tá, gente? É fração de segundos. É vermelho, amarelo, aí o verde. Aí você já teve um tempinho de se acalmar e responder com mais serenidade. Não digo que quem é uma pessoa reativa não vai do dia para a noite se tornar uma pessoa passiva, sabe? Ninguém é Madre Teresa, ninguém é uma mistura aí de uma pessoa magnânima, ninguém é isso. A gente vai procurar o nosso autodesenvolvimento, a gente vai se desenvolver. Mas enquanto isso não acontece, ninguém é Buda aqui, né? Ninguém é. A gente vai usar essas técnicas, vai usando aí a respiração, vai usando aí a técnica do semáforo, e vai usando autoconhecimento, você tem que se conhecer, você tem que achar técnicas e processos de autoconhecimento, porque aí você vai saber como reagir e por que você reage. O que você consegue fazer é controlar essa intensidade das suas reações. E aí, quando você fica muito nervosa, você dá um tempo, você não vai responder atravessado para a pessoa. Isso você consegue fazer.
Eu confio em você. Se eu conseguir, você consegue. O autocontrole, né? É, é controle, é controlar a intensidade da sua raiva. Como a gente estava falando, está fora da sua alçada, para que você vai ficar gastando tempo aí questionando uma política pública que veio agora, né? Agora, por exemplo, no caso da pandemia, né? Deixa para lá, eu posso não concordar, pode ser até que eu não concorde com ela, mas no momento, o que eu tenho para fazer? Eu não tenho nada para fazer, eu vou cuidar das coisas que eu tenho para fazer, sabe? Não ficar inventando coisa na minha cabeça, criando historinhas na minha cabeça, não ficar me achando, tendo baixa autoestima, não gostando da minha imagem, não gostando aí do meu dia a dia, não se cobrando, sabe? Achando que tem que ser aí a super mulher, não julgando os outros, e isso está no meu controle. Isso eu posso fazer. O resto é o do outro. O resto eu não posso fazer agora nesse momento. É um equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, né? Olha, uma Isso se emoção. faz E necessário, a né? outra coisa, só para a gente finalizar aqui, eu falei da ansiedade, é da frustração também. O que é a frustração? A frustração é aquela expectativa que você colocou a expectativa tão alta e que você não vai conseguir realizar, aí você fica frustrada. Ah, hoje eu planejei que eu ia gravar o vídeo, eu ia fazer a lição de matemática com meu filho, eu ia dar atenção para minha mãe. Você colocou uma expectativa tão grande, você não conseguiu fazer as três coisas. Tá tudo certo não conseguir fazer as três coisas. Então não tenha uma expectativa tão grande. E assim, tem dias que a gente vai estar melhor, tem dias que a gente vai estar pior. E tá tudo certo se você hoje acordar mais triste. Acolha essa tristeza, conversa com essa tristeza. Às vezes está triste por infinitas coisas, às vezes tem saudade do trabalho, às vezes quer ir caminhar na rua, eu não conheço vocês, não sei que hobby que vocês têm, que vocês gostam de fazer, mas acolha, o dia que acordar triste, dê-se o direito de estar triste, converse com a sua tristeza, fala, vem cá, tristeza, senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho, vamos tomar um chá. O que está acontecendo? Por que você está assim? Sabe? Então, isso é se acolher. Isso é admitir que você está sentindo essas coisas e você refletir sobre isso. Já, por exemplo, a alegria, você não convida para tomar chá, não. Você convida para ela passar o dia inteiro com você. É claro que ninguém vai estar uhul todo dia, mas que você tenha ela por perto. Porque você vai ter dias que você vai estar mais xoxinha, sabe? Se você vai estar mais para baixo. E tá tudo certo, né? Amanhã é outro dia, amanhã você vai estar melhor. O pensamento atrai, né? E como atrai, né? Se É você verdade. ficar com um pensamento sempre negativo, as coisas não, elas é energia, né? Elas não dão certo mesmo. Elas tendem a dar tudo errado. Mas se você já entra num pensamento de um equilíbrio emocional, realmente de você se reencontrar, de você se repensar, nós somos pessoas que hoje estamos felizes, horas não, né? E se a gente perceber que há algo anormal além disso, a gente tem pessoas dessa capacidade, desse conhecimento para nos ajudar, né? As pessoas que são para essa prática, né? Mas a gente precisa se reconhecer como gente, como cheias de anseios e de muito mais de potencialidades, né? E potencialidades positivas que nos faz avançar mesmo, né? E conviver bem, com qualidade. E eu queria terminar, Dani, que eu acho que já está passando do nosso horário, Eu, mas sim. com uma frase Considerações finais, por favor, Ângela, sua linda. finais. Tudo que a gente coloca luz, coloca o foco, cresce. Então veja onde você está colocando a sua luz.
coloca no seu lado luz, não no seu lado sombra. Todo mundo tem um lado sombra, mas coloca a luz nas coisas boas nesse momento, porque aí é isso que vai crescer. Eu acho que essa daí, se vocês conseguirem fazer isso, a gente já vai estar em meio caminho andado. Dani, eu agradeço demais a oportunidade. Fica aqui, se alguém quiser me mandar uma pergunta inbox, eu estou bastante disponível. Tem aí as minhas, o meu Face, o meu Instagram. Deixa lá no direct uma perguntinha, alguma coisa, alguma dúvida. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer e uma honra. Muito obrigada pela Gente, a oportunidade. Ângela vai estar fazendo um workshop. E aí, depois, podemos fazer a divulgação, né, Ângela, para as pessoas participarem, porque Claro, vai ser de grande valor, realmente, de conhecimento, de libertação. O controle emocional é uma habilidade que a gente precisa aprender a lidar, né, que são os nossos próprios sentimentos, a gente precisa se adaptar e, principalmente, pegar na mão de quem quer pegar na tua mão, porque em mundo de fantasia, em mundo de aparências, as pessoas elas querem te empurrar para um buraco, mas tem aqueles que querem pegar na tua mão e falar: vem, vamos junto, vamos caminhar junto, né? Porque nós estamos aqui. E eu que finalizo agradecendo a presença da Ângela, agradecendo a todas as pessoas que estiveram nessa live. É realmente um contínuo de um trabalho, de uma pedagogia do dia a dia, a gente se refletir, a gente se olhar e a gente aprender a se posicionar enquanto gente e profissional. E finalizo com a frase do Paulo Freire mesmo, né? Que ela é uma tratativa e ela fala: pegue nas nossas mãos e vamos juntos, né? E Paulo Freire, ele fala: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. é isso mesmo. Um beijo para Tchau. todos, uma boa tarde, estaremos à disposição e a próxima live nossa está marcada para quinta-feira que vem, dia 25. Nós vamos mudar de horário, vamos fazer agora às 14h30. E nós vamos trazer um profissional de RH que vai falar sobre a etimologia da pedagogia de uma maneira bem extrovertida e bacana. Um beijo, Ângela. Tchau, Uma obrigada. boa tarde para todos. Tchau, tchau. Estamos na campanha ainda de doação. Venha fazer sua parte. Venha conosco ajudar. Aquele que nada tem, para ele é muita coisa. Tchau, tchau, gente.